eu tenho que ter informação de chegada do caminhão, início da concretagem, final, número da nota fiscal e o slump, que eu vou falar dele em seguida. E a segunda parte da liberação, eu vou atestar se as formas estão ok, se está tudo dentro do esquadro que precisa, se tem alinhamento, se a armação está de acordo com o projeto. Os encarregados vão assinar. E depois eu tenho que olhar também a questão da topografia, se a marcação da topografia está de acordo, né? Se o ambiente lá, o local de trabalho está dentro do que a segurança do trabalho exige e as condições também em relação ao meio ambiente. Então, feito tudo isso, eu dou o sinal para o encarregado e ele começa a concretar. E quando eu começo a concretar, eu estou só mostrando a forminha de concreto. Para ela vai começar, eu tenho que ir lá e fazer o teste do slump, que é o teste de batimento, né, pelo tronco de cone. E para que ele serve? Ele nada mais, nada menos do que testar se a quantidade de água que está no concreto. E por que é feito isso? Da usina até na ele começa a ter uma certa pena, né? Então, às vezes eu tenho a aplicação para você ter mais fluido. Só que eu tenho que colocar sem ela falar conhecimento, ela ter a essência dele, é o especificado do projeto, né? E eu faço esse abatimento. Na nota fiscal do caminhão, ele vem especificando qual que é a faixa que eu posso trabalhar com ele. Normalmente aí de 8 mais ou menos 2 centímetros, 12 mais ou menos 2 quando passou, fiz tudo certinho, de acordo com a nota fiscal, de acordo com o que a norma do pede. Aí eu aprovo e o encarregado começa a concretar, começa a jogar o concreto. E no meio da concretagem, eu tenho que tirar eu vou fazer o teste de pressão com o concreto, que eu vou testar se o concreto está com a essência esperada, que na hora da maioria das instruções estruturais, todos eu uso o concreto de tempo. E a norma aí para moldar. O som tá falhando muito, cara. O som tá falhando bastante. Guilherme, tá muito ruim. O que eu sugiro? Para de compartilhar sua tela aí e usa o meu computador aqui, que parece que a conexão do meu computador tá melhor que a sua. Então, assim, traz a apresentação do meu computador e passa para cá. Acho que vai ser melhor. Tá, então. Dá só um minutinho para eu copiar a apresentação aqui. Tá, João. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Você, professor, sim. Só o dele que estava picando. Beleza, ele vai trocar de computador, vai passar do meu aqui e vai ficar melhor. Ninguém está me escutando. O cheiro desse café me provocou. Você quer? Não. Não, só. Tô no meio do negócio aqui. Você desativou o celular? Desativei. Eu interrompi o compartilhamento.
soninho aqui. Beleza. Eu escolhi a tela, não achei que foi o pendrive. Compartilhar. O que eu compartilho aqui? Tá vendo? Pessoal, tá todo mundo me escutando aí? Escutando. Assim, Agora Melhorou? melhorou. A tela aí também tá aparecendo a apresentação, né? Tá. Tá aparecendo pergunta. tá em moldagem. Então, beleza. Acho Prova. isso. Acho que foi aqui que eu parei mesmo, não foi? Então, vamos lá. Continuando aqui. A norma que me fala sobre os procedimentos da moldagem e da cura do concreto é a NBR 5738. E eu tô colocando as normas aí porque o que acontece? Todo procedimento de laboratório, ele tem alguma norma por trás dele, alguma NBR ou alguma ABNT que vai me falar do procedimento para eu não fazer assim. Se eu não seguir o procedimento certinho, se eu não seguir o passo a passo, eu vou ter um problema depois no resultado, nesse caso aí, do rompimento do corpo de prova. E isso é um estresse muito grande. Uma não conformidade do concreto para uma obra de concreto é uma coisa muito séria, né? Então, faço a moldagem dele de acordo com o que a norma me pede e acabei de moldar. Eu tenho que ter uma identificação nele, igual vocês estão vendo aí em cima. E aqui do lado é um modelo dessa identificação. Tem que preencher data, o horário da moldagem, qual que é o local, né, o trecho e o traço do concreto. Aqui eu coloco se é de 30 ou se ele é concreto magro e o slump que ele me apresentou. E esse concreto, quando eu faço a moldagem, ele tem que ficar no mínimo 24 horas no mesmo ambiente que ele está sendo aplicado. Então faço a moldagem e as forminhas ficam até o outro dia, começando a cura, né? Pela cura inicial delas. E quando eu faço depois que eu faço a moldagem, eu vou ter que gerar um relatório. E esse relatório ele vai ser vinculado com a liberação da concretagem. Foi o primeiro documento que eu mostrei. E como é que eu vou vincular eles? Porque a liberação de concretagem, além de ser uma liberação, ela é uma rastreabilidade de onde o concreto está sendo aplicado. E aqui eu tenho que preencher as mesmas informações. Então eu chego do campo com a liberação preenchida, eu tenho aqui o número da nota fiscal, não sei se vocês estão vendo aí, tá aqui, ó. E preencho qualquer concreteira, a data, o local que foi concretado, o slump, e ele me gera um número, essa série aqui. E essa série eu vou identificar o corpo de prova quando eu for colocar ele na caixa d'água. Então, exemplo aí, eu fui lá no dia 30/4, liberei essa concretagem, moldei 4 forminhas para cada caminhão de concreto que chega. Então, ele me deu o número aí, 1817, 1818, 19 e 20. Aí, quando dá as 24 horas, eu levo eles para o canteiro, né, para onde é o laboratório, e aí eu tenho que fazer a identificação deles, que é depois da cura inicial de 24 horas.
esse número que o relatório me mostrou, que está a série aí no canto esquerdo, eu tenho que colocar o número igualzinho para cada caminhão no corpo de prova. Por exemplo, aí, ó, 993, 994, 995, 996 foi de um caminhão. E por que 4? Um corpo de prova, eu vou romper ele 7 dias após a data da moldagem e ele vai me apresentar uma resistência. O outro eu vou romper com 14 dias da data da moldagem e 2 corpos de prova fica para 28 dias, que é quando eu tenho que ter a resistência que foi especificada de projeto. E por que 2? Porque se eu tiver o problema com um dele não apresentar resistência, eu tenho uma contraprova, para eu não tomar lá uma não conformidade direto, né? Para eu já não ter problema direto. Então, de 28 dias eu sempre moldo 2, para eu ter uma segurança de algum problema com um, consigo mostrar com a contraprova. E o rompimento, o que eu faço no rompimento? Todo dia, se eu tiver concreto de segunda a sexta, eu vou ter rompimento de segunda a sexta. Então, é uma rotina que ininterrupta, né? De segunda a sábado eu tenho concreto e tenho rompimento. Então, o que acontece? Eu fui lá, moldei, passou 7 dias dentro da caixa. Eu vou vir aqui com esse relatório, que é o meu relatório de campo do rompimento. E aí eu começo a pegar as informações desse relatório aqui, que é o que me aparece. Não sei se vocês viram. Tem uma coluna aqui que é a data do ensaio. Então, eu sei que o que foi moldado no dia 30, eu vou fazer o rompimento de 7 dias dele no dia 7/5. E aí eu passo essa informação para essa ficha, né, que é uma ficha de campo, e faço rompimento. Aí eu preencho qual foi o número do corpo de prova, a data que ele foi moldado, a idade dele em dias, quando eu estou rompendo. E aí eu coloco ele na prensa. Está do lado esquerdo aí. Sim. E no manômetro dela aqui, vocês estão conseguindo ver o número aí? Tá dando para ver, né? Esse corpo de prova, ele apresentou 26,8 toneladas com 28 dias. O rompimento de 28 dias, para ele atingir 30 toneladas, ele tem que dar 24, ao contrário, desculpa. Para ele dar 30 MPa, eu tenho que ter 24 toneladas. Então, eu sempre deixo ele romper um pouco acima do valor esperado para ter uma segurança. Então, geralmente, quando eu vou apresentar no relatório, em vez de ficar lá 30 MPa, ele geralmente tem 33, 35, nessa faixa. Então, eu coloco aí no relatório a tonelada, né, a carga dele em tonelada e a carga dele em MPa que ele suportou. A fiscalização acompanha comigo. Todo o procedimento do laboratório ele é acompanhado por uma fiscalização. E depois que eu faço essa ficha, eu tenho que gerar um relatório, que é o mesmo relatório que eu mostrei no início, só que esse é o que eu vou apresentar o resultado para a Vale, vou apresentar o resultado para a fiscalização. Então aqui já aparece para mim, onde está de verde, qual foi o resultado do rompimento de 28 dias. E se tiver verde, está conforme, se der abaixo de 30, não conforme. Aí eu tenho que tratar o problema, tenho que descobrir qual que foi o motivo, se o problema foi da moldagem, se o problema foi por causa da cura, ou se o concreto não veio de acordo com o que a concreteira prometeu. Então, assim, esse é o relatório final. Depois tem a assinatura do Guilherme, que é o responsável pela obra, quem que é o responsável da fiscalização, e a minha assinatura também. Só um minutinho, gente. Finalizado esse processo, né, do concreto, tá tudo ok com ele, aí eu vou atestar, vou fazer um laudo técnico do concreto. E esse laudo, o que ele está falando? Ele está testando que a Santana assume a responsabilidade por aquele concreto, que está tudo ok com ele. Ele está de acordo com o que foi especificado em projeto. Então, esse documento aqui, ele é um documento da qualidade da Santana, e ele está atestando que a obra foi feita de acordo com o que foi pedido. Certo? Aí que nesse documento, eu tenho as informações, da mesma informação de rastreabilidade. Eu tenho a data que foi aplicado o concreto, tem qual foi o trecho, qual que é a especificação dele, se é 30 MPa, o volume de concreto que foi aplicado para esse caminhão, né? Tem o tipo de cimento, o traço dele,
tudo completo, tem todas as informações. E agora nós vamos entrar na parte de solo, que é a melhor parte, a parte mais assim, completa, maior do laboratório. Eu gosto muito de falar de solos, gosto muito de trabalhar também com solos. O Guilherme, acho que isso é mal de Guilherme. E eu vou falar muito breve dos ensaios e até uma ideia para o Guilherme de conseguir trazer vocês depois da epidemia aí na obra, pra vocês acompanharem de perto, que eu vou estar falando aqui fica muito superficial, né? Então, se tiver como ele agendar, eu vou até dar para ele a dica que deve fazer isso, deve estar pensando já também. Vamos lá, laboratório de solos. O principal que eu faço no laboratório aqui é dos ensaios de solo, né? Que eu faço aqui a caracterização do material. Nessa caracterização, quais os ensaios? A densidade real do grão, que é o ensaio de piquenômetro. Tem o ensaio físico, que é o limite, são os limites de Atterberg, que é plasticidade e liquidez. O ensaio de compactação, Proctor, e a granulometria, que pode ser tanto por peneiramento ou por sedimentação. Vamos começar falando aqui da densidade real dos grãos. O que é o ensaio da densidade real dos grãos? A densidade, uma fórmula, né? Densidade é massa dividida pelo volume, e a gente consegue ela, se eu tiver um volume definido e eu tiver um peso dentro desse volume que eu conheço, eu sei qual que é a densidade desse material. Só que, um exemplo, se eu estou fazendo uma compactação de um solo, né? De uma terra, e eu vou ter um valor de uma densidade, só que dentro, no meio das partículas, né, no meio dos grãos, vai ter vazio. Então, é uma densidade que está levando em consideração o número de vazios dentro do grão. A densidade real, o que ela faz? O piquenômetro. Eu vou, utilizando água, vou explicar um pouco do procedimento, eu vou descobrir qual que é a densidade apenas do grão, sem levar em consideração o vazio. E como é que é feito? Eu preciso de um piquenômetro, que é o da foto anterior aí, o frasco aí, um funil, uma balança de precisão de até 0,01 grama, um termômetro, água destilada, e preciso de um fogareiro ou uma placa metálica para ferver, vou precisar de ferver a água. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o piquenômetro, peso ele seco e vazio, para eu conhecer só o peso do recipiente, né? E coloco um dedo, mais ou menos, do material no fundo dele. Coloco água, misturo ele bastante, ponho uns 2 dedos de água tampando o material e coloco ele para ferver. Por quê? Porque mesmo ele estando dentro da água, dependendo do material que for, se for um material muito fino, ele não vai expulsar essas partículas de ar, né, que estão no meio dos vazios dele. E coloco esse material para ferver. Aí ferve, expulsa todo o ar que está ali no meio, e aí eu completo o piquenômetro com a água, faço o peso dele, que tem a água e tem o grão, a densidade da água destilada é 1, a gente já conhece, né, a densidade da água, e tem um fator de correção por temperatura. Como eu fervi o material, a agitação das moléculas está diferente do que se ela estivesse na temperatura ambiente, eu tenho que fazer uma correlação, é uma correção, que é um fator tabelado, e aí eu começo a preencher. Primeiro, o peso do piquenômetro vazio e seco, que está aqui em cima, aqui, ó. Depois de ferver ele, eu vou encher ele de água destilada e vou pesar ele completamente cheio, que está aqui, peso mais agregado mais água. E aí eu meço, eu feri a temperatura dele nesse ponto, e aí essa temperatura vai me gerar um fator de correção aqui, que é muito próximo de 1, o valor é quase irrelevante. E depois eu jogo esse material fora com a água e vou pesar qual foi o volume que coube de água dentro do piquenômetro. Então eu coloco só água nele e peso. Então, se eu tenho o peso do piquenômetro com a água e eu tenho o peso do piquenômetro que estava com o material, se eu tirar o peso da água, eu sei exatamente qual que é o peso do material. Então, eu tenho uma densidade, aí pela fórmula aí, né, eu vou ter uma densidade apenas do grão, que não está considerando nem água
e nem o vazio no meio dele, né? Não vai ter o ar. Então, geralmente a densidade real ela é maior do que a densidade que a gente vê em campo, in situ, pela presença do ar. Passando para frente, o ensaio físico, que são dois, é o limite de plasticidade e o limite de liquidez, porque o solo, o comportamento do solo, ele é igual ao comportamento da água. O solo ele tem o limite, o estado dele, que a gente compara com a água, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Só que do solo eu vou falar do líquido e do sólido, do estado sólido dele. Então tem uma mudança de fase no solo, e se eu tenho um material seco, por exemplo, se eu tiver lá qualquer material seco, eu não consigo moldar ele. Você já deve ter reparado que o material seco você não consegue fazer um formato com ele e ele ficar, só se ele estiver dentro de um recipiente. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Ouvindo? Eu acho sim. Sim, bacana. Beleza. Então, beleza. Então, o que eu faço? Para ele passar a ser um material moldável, ele tem que ter uma plasticidade. E a plasticidade no solo ela vai ser adquirida através de água. Então, como é que é feito esse ensaio? Eu pego uma fração do material e adiciono um pouco de água nele. E essa água tem que homogeneizar bastante ele, né? Eu pego o material e, igual vocês estão vendo aí na tela, eu tenho aqui isso aqui é um gabarito. Eu vou pegar o material, vou misturar ele bastante, vou apertar, homogeneizar ele e vou tentar fazer um roletezinho igual o gabarito tá aqui, ó. Aí eu começo a fazer, aí o material vai quebrar porque tá seco. Aí eu vou adicionar mais água, põe mais um pouquinho de água, mistura e vou fazendo esse procedimento até eu conseguir fazer um molde exatamente igual a essa barrinha, que é o gabarito aqui do ensaio. Quando eu consigo fazer esse gabarito, eu vou pegar ele e vou quebrar ele em 3, 4 ou 5 pedaços e eu vou pesar, né? Eu peso uma cápsula vazia, registro o peso da cápsula vazia, coloco uma porção do material lá dentro e coloco para secar na estufa. Fica 24 horas na estufa. Então, quando ele seca, eu tenho o peso dele úmido e o peso dele seco, eu consigo relacionar um pelo outro e acho a umidade que tinha. Então, o limite de plasticidade, ele vai me falar, aqui ó, passando para frente, uma média, essa tabelinha aqui tem as informações. Por exemplo, dentro da primeira cápsula, quando eu quebrei o material, eu coloquei lá uma quantidade que deu 17,2 gramas com a cápsula. Só o solo deu 16,89. Peraí. Não, deu 1 grama e 90. Quando eu tirei a água, ele foi para 15,80. Então ele tinha 0,13 gramas de água. Então deu 11%, né? 11,90% de umidade. E a umidade lá, ela vai ser muito próxima, né? Ela tem que ser muito próxima, porque eu estou trabalhando com material homogeneizado. E nesse caso aqui eu fiz 5 cápsulas, né? Com as 5 cápsulas eu tive 5 umidades diferentes. Então o limite de plasticidade ele vai ser a média dessa umidade. Tá aqui, deu 11,10. E o que é o limite da plasticidade? Eu consigo trabalhar com esse material próximo da umidade 11, e quando eu passar da umidade 11, ele já vai começar a ter uma característica de um material não plástico. Ele vai passar a entrar, fazer a transição para o limite líquido dele, para o modo líquido, né, do material, que é o próximo ensaio, que todo mundo deve conhecer aí, o Casa Grande, né? E como que a gente faz o procedimento? Eu vou fazer da mesma forma do outro ensaio. Vou ter uma amostra, que eu vou trabalhar com a variação da umidade nessa amostra, e vou homogeneizar o material, vou ter ali uma quantidade de uns 200 gramas do material, 150, 200, coloco água nele e vou fazer o primeiro teste. Aí eu preencho aí a cápsula do Casa Grande até dar 1 centímetro de altura no fundo e... Deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui. Eu não cheguei a colocar a foto, não. E eu abro uma fresta no meio dele. E ele tem o gabarito também de altura. Tem que calibrar ele certinho para eu saber. E eu começo a dar os golpes. O ensaio vai ser a quantidade de golpe que eu vou dando nessa cápsula que ela vai caindo. Até o material ele encontrar no meio com essa fresta que eu criei.
com o biselador aí. Então, quando ele encosta, eu vou lá, pego um pedacinho da amostra bem no meio onde ele encostou e faço o mesmo teste da umidade que eu fiz no limite de plasticidade. Aí eu vou tirar vão ser 5 pontos. Eu coloco uma quantidade de água e começo a dar os golpes, né? Aí quando ele encosta, eu tenho que ter contado quantos golpes que eu dei. Aí eu anoto no relatório. Deixa eu ver se... Não coloquei o relatório aqui. Eu anoto no relatório a quantidade de golpe. Depois eu coloco mais água, homogeneizo o material, coloco ele na cápsula de novo, abro a fresta e faço isso durante 5 vezes. E as 5 vezes que eu adiciono água, eu tenho que colocar essa água para... eu tenho que pegar esse material, colocar ele para secar, porque eu preciso saber qual que era a umidade. Aí tem um gráfico que está aqui embaixo. Ó. Esse gráfico, o que acontece? O ensaio foi tudo anotado aqui. Então, por exemplo, com a primeira umidade, quando o material estava mais seco, ele demora mais para juntar. Então foram 36 golpes com a umidade de 21,71, que está traçado aqui no gráfico, que é o primeiro ponto. E faço isso para os outros 4 pontos. Quando eu acabo, eu venho no gráfico, e eu coloco todos esses pontos, né, de acordo com a quantidade de umidade de golpe, e tem que traçar uma reta que vai aproximar de todos os pontos ao mesmo tempo. E o Casagrande, que é um dos caras fantásticos também da questão de laboratório e de solos, ele estipulou que o limite de liquidez desse material ele vai estar próximo de onde deu 25 golpes. Ele fez milhões de testes para definir isso, né? Então, vocês podem ver aí onde está de vermelho aqui, ó, a reta traçou. Aí eu vou vir onde ela deu os 25 golpes e é o valor da umidade que ele passa a ser líquido. Então aqui, esse valor da umidade aqui, ele deu 29,50. Está próximo de 30 aqui, 29,50 que é o que está anotado. E aí eu acho um índice de plasticidade. O índice de plasticidade ele é uma relação do limite de liquidez e do limite de plasticidade. Ele é a faixa que eu tenho entre os dois. Então assim, o material é plástico. Eu vou adicionando água, ele é plástico até ele se tornar líquido. Então, quando ele chega no limite de liquidez, aí eu já não consigo trabalhar com ele. É como se fosse uma lama, onde ele começa a virar uma lama. Alguém tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pode me interromper aí, gente. Continuar. Ensaio de compactação. Como que é o ensaio de compactação? Que é conhecido como Proctor. O ensaio de compactação é um ensaio que eu trago um material para o laboratório, ele não é feito no campo, eu trago material para o laboratório e eu vou descobrir nas características do material qual que é a quantidade de água que tem que ter naquela porção do material para eu ter uma compactação máxima, que é exatamente esse gráfico aqui, ó. E esse ensaio eu gosto muito dele, eu vou até explicar como que surgiu, por que chegou nele. O Proctor é o nome do engenheiro que descobriu, né, que determinou esse ensaio, ele chama Ralph Proctor. E o que ele fez? Ele precisava de saber como que ele conseguia fazer o material ficar mais compactado e como eu saberia fazer isso várias vezes com aquele material. Então, num recipiente que ele conhecia o volume, ele adicionou o material até a superfície e compactou esse material. O Guilherme deve ter explicado essa historinha na aula aí já. E ele compactou esse material com o material seco e depois ele viu que o material conseguiu abaixar um pouco, né? Ele ficou um pouco mais denso. E ele pesou esse material e descobriu a densidade dele. Aí o que ele fez? Falou, se eu colocar água nesse material, o que vai mudar? Aí ele foi lá e adicionou água, homogeneizou o material e fez o mesmo procedimento. Colocou o material dentro do mesmo recipiente e compactou ele. Aí ele viu que quando ele adicionou uma fração de água, o peso que estava dentro daquele cilindro, ele aumentou. Ele falou, aí se eu colocar mais água? Ele foi lá e colocou mais água. E aí repetiu o procedimento, até que ele viu que o material ele ia aumentando a densidade dele, só que chegava numa certa quantidade de água que a densidade começava a cair.
que aí o material já não tinha mais um poder de compactação. E aí veio a curva. Ele chegou e bateu o primeiro ponto. E aí esse primeiro ponto, a umidade estava aqui na faixa de 14, e ele me deu uma compactação de 1.731, que é igual está aqui no gráfico. Aí ele adicionou 2% de água. E o gráfico ele subiu, né? A compactação subiu, a umidade também subiu. E ele chegou num ponto que a compactação aumentou, e dali para baixo, quando ele adicionou mais água, a compactação começou a cair, a densidade começou a cair. Então ele descobriu isso, falou, não, então nós temos que descobrir no ensaio no laboratório, nós vamos descobrir qual que é a quantidade de água que eu vou precisar para esse material, para ele me dar uma compactação máxima, que é aqui a densidade máxima. E na densidade máxima eu sei da umidade ótima. Então o que isso está me falando? Para esse material aqui, esse material eu fiz um ensaio dele acho que semana passada, não estou com a data aqui não, se não me engano foi dia 28, alguma coisa assim. Então esse ensaio aqui ele está me falando que a densidade máxima desse material é 1,81 grama por centímetro cúbico, ou 1.810 gramas por decímetro cúbico, que na hora que eu estou fazendo os ensaios eu uso decímetro, numa umidade de 18%. E para que vai servir isso? O Proctor ele vai servir de base para eu ter um controle de aterro, por exemplo, que eu vou explicar lá na frente na liberação da camada. Então, o ensaio de Proctor é esse. Eu pego um material e faço a compactação dele, depois eu adiciono água, faço a compactação de novo, adiciono água, faço a compactação e bato 5 pontos. Essa compactação ela vai subir e a partir de uma determinada umidade ele vai começar a cair. E aí eu vou ter essa base para saber o que fazer no aterro, né? E depois tem a granulometria. A granulometria, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer naquele material ali que tipo de grão que tem. Porque, exemplo, uma argila, um silt, areia ou uma brita, a diferença da nomenclatura é só o tamanho do grão. O que define, por exemplo, o que é uma argila e o que é um silt é que o grão de um é diferente do grão de outro. O grão da argila é um grão mais fino. Então, como é que é feito esse ensaio da granulometria? Eu pego 1 quilo do material, 1 quilo é simplesmente para a conta ficar fácil, porque se eu tenho 1 quilo e aí fica retido numa peneira 100 gramas, eu sei que ficou retido 10%. Então, com o valor redondinho, eu consigo calcular mais fácil, né? Só para simplificar. E eu pego a quantidade de peneira, que está aqui embaixo, aqui, os números das peneiras e qual que é a abertura dela, né? Então, pega 16, que é 1,20 milímetro de abertura, e com o prato faça a vibração, aí vai ter uma quantidade de material que vai passar da peneira e vai ter uma quantidade de material que ficou retido. Então, o que ficou retido na peneira, ele é maior do que o número 16, a peneira 16. Então, ele tem uma abertura, né? O grão tem um formato maior do que 1,2 milímetro. E assim eu faço até chegar na peneira 200, que a partir da 200, que é 0,074 milímetros, ela vira argila, eu já não consigo passar argila na peneira. Então eu determino. Tem uma curva granulométrica, e essa curva, o que ela vai me falar? Desse material. Eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, quais são os tamanhos do grão, né? Então eu vou saber quanto por cento que eu tenho de argila. Aí não tem nada plotado, tá zero. Quanto que eu tenho de silt, ele começa a sair do zero, até eu chegar aqui na areia grossa, que é onde eu tenho, para esse material que eu fiz a base aí, né, que eu tô mostrando ele é um material muito pedregulhoso, ou seja, ele não tem nada de fino, igual das peneiras aqui, que ó, o peso retido em 1 quilo, passou a ser retido o peso na peneira 50, que é 0,30 milímetros. Então já é um material mais grosso, do grão maior. E eu tenho como fazer a granulometria também por sedimentação, que ela é usada para eu fazer a granulometria quando se trata de argila, porque eu não consigo passar ela na peneira. Então a sedimentação, eu quase não uso esse método aqui, para a gente aqui não é muito utilizado, eu não vou entrar em muito detalhe com ele. E aí vamos para a liberação de camada, que é uma das coisas que eu mais faço aqui na obra. Em questão de solo, o ensaio de compactação, que é o Proctor, e a liberação de camada é o que eu mais faço.
E como que é a liberação de camada? Vocês lembram que eu mostrei lá atrás no Proctor? Não era esse Proctor aqui não, mas eu mostrei um ensaio de compactação lá atrás. Ele me deu esse aqui, eu tenho uma base, que a densidade máxima daquele material que eu ensaiei é 2,16 gramas por centímetro cúbico, e a umidade para trabalhar com esse material, para ele ficar compactado melhor, é próximo de 19. Então, o que eu faço? Venho cá no canteiro, né, no laboratório, faço um ensaio da compactação, e aí eu tenho essa base, eu sei como que vai ser o comportamento desse material. E aí eu vou para o campo, no aterro, e chega lá, o que eu uso? Eu converso com o encarregado, falo com ele, ó, a umidade para você usar desse material que foi ensaiado, é próximo de 19. Então, o que a norma me possibilita? Ela deixa, como é muito difícil de eu colocar 19% de umidade certinho no material, eu tenho uma faixa de erro que pode ser 2 acima ou abaixo, mais ou menos 2. Então, para eu aprovar uma camada de aterro, a umidade do material ela vai estar, no mínimo, nesse caso aqui, 17 e no máximo de 21. Vai estar mais ou menos 2,19, né? É o que a norma me permite. Aí se der 3 abaixo, se der 3 abaixo, então vamos pensar, deu 3, a umidade ótima está no 19. Então se eu adicionar mais água, eu vou conseguir compactar mais o material. Então beleza, eu vou adicionar água. E aí eu vou lá no campo para fazer o ensaio de Hilf. O Hilf é a liberação da camada. E eu tenho também o frasco de areia que pode fazer a liberação da camada. Como que eu faço o Hilf? O encarregado acaba de fazer aquela camada do aterro, passa o rolo compactador, e aí eu levo esse material que está na foto do outro lado aqui, ó, que é um cilindro de 1 decímetro cúbico, e eu cravo esse cilindro em cima do aterro. Então cravo, retiro ele, faço o faceamento da amostra dos dois lados, eu conheço o peso do cilindro, deixa eu passar para a foto dele aqui, eu conheço aqui, ó, o peso do cilindro, eu peso ele vazio antes, cravo ele. Quando eu cravo, eu peso ele de novo. Então, eu tive aqui, por exemplo, o valor de 3.832 gramas dentro do cilindro. Aí eu vou calcular. Eu pego esse valor que eu tive, vou subtrair aqui o peso do cilindro, só fica o peso do material úmido, né, que está com água. E toda vez que eu vou falar de compactação, de grau de compactação, vocês já devem ter ouvido falar de 98% do Proctor normal. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando quantos por cento que o aterro que eu fiz, ele está em relação ao ensaio que eu fiz no laboratório, que é o ensaio de Proctor. E o ensaio de Proctor, ele me dá uma densidade do material seco, ele ignora a água. Eu posso fazer uma comparação do material úmido à densidade úmida, e eu posso fazer com o material seco a densidade seca. Eu só tenho que relacionar banana com banana e maçã com maçã, né? Então, nesse caso aqui, esse registro aqui, ó, que está o gráfico, ele é o registro 29, isso é dessa semana. E esse registro 29, ele tem 2.165 gramas por decímetro cúbico e a umidade dele é 19. Aí, como que eu faço a umidade? Depois que eu pesei o material aqui, eu vou quebrar a amostra que está dentro do cilindro, eu peso 100 gramas dela molhada, né, do material igual ele está no aterro, e coloco para secar numa frigideira. Eu seco ele, olho, consigo olhar com um vidro se ele já acabou de secar, porque se não tiver secado o vidro embaça, e aí ele vai me dar um valor do material seco. Nesse caso aqui, quando eu pesei ele depois de seco, ele tinha secado aqui 15 gramas de água. Então 15 gramas de água, a conta eu vou pegar o peso do volume, o peso do material úmido, menos o peso dele seco, 100 menos 85 dá 15, dividido pela quantidade que sobrou de material quando eu sequei. Então fica 15 por 85, dá 17,65% de umidade. Aí como é que eu vou analisar? Primeiro, 17,65 tá entre a faixa de 19 mais ou menos 2? Tá 1,35 abaixo. Então a umidade está aprovada. Aí eu faço a conta da compactação. O volume do cilindro, se o volume for 1, eu vou dividir a massa dele úmido por 1,
e eu vou chegar na compactação. Só que o meu cilindro aqui, ele não chega a 1 decímetro, ele dá 0,99745, quase 1. E desconto os 19% da umidade, no caso dele aqui, 17,65. Então eu estou retirando do peso do solo úmido 17,65%. Porque como é água, eu sei que a densidade é 1, eu posso fazer a relação direta, né? Então eu tenho aqui, ó, a densidade dele seca, 2.123 gramas por decímetro cúbico. E aí eu vou comparar com o ensaio que eu fiz no laboratório, que é o ensaio de Proctor. Eu pego o valor da densidade dele seca, que está lá no campo, no aterro, e divido ele pela densidade base minha, que é a máxima. E vai me dar um valor em percentual. Nesse caso aqui, ele me deu 98,09% da compactação, e o desvio da umidade está 1,35 a menos do que a umidade ótima. Então essa camada de aterro ela está liberada, ela foi liberada. E isso foi da primeira camada do aterro. Esse aterro foi anteontem, na quarta. E a segunda camada também no mesmo dia, que me gerou esse valor aqui quando eu cravei o cilindro, 3.912. Fiz a umidade dele, ela estava próxima, deu 19,05 e me deu 100% de compactação no aterro, certo? Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém nunca pergunta, né? Esse é o sofrimento do professor. E a outra forma que eu tenho de fazer uma liberação de camada é através do frasco de areia, que é quando que eu uso o frasco de areia? Para eu cravar um cilindro daquele do Hilf, se eu tiver muito pedregulho, muita pedra no material, eu acabo estragando o cilindro e eu tenho que repetir o ensaio várias vezes, porque se eu estragar ele, ele muda o volume. Então eu já não posso dar aquela confirmação de que o material tem tanta densidade sempre que o volume foi variado. Então o que eu faço? Faço o frasco de areia. O frasco de areia é uma areia calibrada, né? Tem uma areia calibrada no laboratório e eu chego em cima do aterro, igual vocês estão vendo na foto, com essa placa, e eu faço aí um furo, que eu vou cortando esse furo de aproximadamente 15 centímetros, e eu vou pesar esse material todo que está aqui dentro, eu tenho que guardar ele todo num recipiente, eu tenho que pesar ele. Essa areia calibrada, eu sei qual que é a densidade dela, porque eu já vou ter feito. Na verdade, quando eu compro uma areia calibrada, ele já vem me mostrando a compactação dela, qual que é a densidade dela. E como que eu trabalho aí? Eu faço esse furo, peso o material que está aí dentro, que é o que eu vou saber, e vou comparar com o Proctor da mesma forma, com o ensaio de compactação. E esse cone branco que está aqui, esse cilindro em pé aqui, ele está com a areia calibrada. Eu viro esse cilindro aqui dentro e deixo ele encher de areia até chegar aqui na parte do cone, até não caber mais. Aí eu fecho a válvula dele. Antes de eu ter colocado essa areia, eu pesei o cone aqui, o recipiente todo com areia, então eu sei qual que é o peso total. E eu sei a densidade da areia. Quando eu coloco a areia aqui dentro do furo, eu retirei uma quantidade daqui de dentro, então eu sei a quantidade que coube de areia lá dentro. E eu tenho o volume desse cone. Então eu faço a conversão aqui, eu vou saber qual que é a densidade do material lá dentro, comparando a densidade da areia com o volume que ela ocupou. E aí eu tenho a liberação da camada. E como que funciona a liberação da camada? Suponhamos que a umidade não passa. Se eu faço o teste e a umidade deu abaixo, aí o encarregado tem que abrir a camada, descarifica ela, põe mais umidade, trata o material de novo, homogeneiza ele e bate de novo para ir lá e repetir o ensaio. Se eu fizer isso e a umidade passar, a camada está aprovada, passa para a próxima. Se não, tem que fazer de novo. E se não der a compactação, dentro da umidade está beleza, mas a compactação não dá os 98%, que se for especificado por norma, né? Por especificação técnica, aí o encarregado pega o rolo e bate na camada de novo. Passa o rolo mais 2, 3 vezes na camada, eu vou repetir o ensaio. Se não der, vai batendo enquanto não conseguir chegar naquele volume. E por que eu falei lá no início que geralmente o laboratório, o pessoal acha que
quer barrar a obra. Imagina só que é uma obra de barragem. E aí a barragem é um aterro, né? E esse aterro ele tem que ter uma qualidade para conseguir segurar o material que está preso na barragem. No caso, nosso de mineração rejeita. Então imagina que vai lá e faz um aterro de qualquer jeito, ele não tem um controle da qualidade, a barragem não vai aguentar, ela não vai ficar de pé, né? Então quando o laboratório chega para testar, se tiver errado, ele tem mesmo que pedir para fazer de novo, porque a qualidade da obra está ali. Imagina que passa ali lá no meio do aterro 2, 3 camadas que não estão boas, aí vai ter percolação de água e acaba dando um problema mais grave aí para frente. Então, da liberação da camada é isso. Acho que da parte do laboratório, da minha rotina aqui, eu falei de tudo. E é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Guilherme, só uma duvidazinha aqui. Aquela parte da areia, quanto que tem que fazer? Ela mesmo sempre tem que fazer da areia também? Peraí, deixa eu voltar na parte da areia. Aqui no frasco? É dessa parte aqui que você está falando? Isso. Ela sempre tem que ser feita também ou só a parte do laboratório? Deixa eu até ver nas anotações, hein? Como é que é seu nome? Guilherme também, xará seu aí. Ah, é xará também? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está me perguntando se eu sempre tenho que fazer o frasco de areia e o RILF? Como? Repete a pergunta. É porque esse ensaio aí é como se fosse, se o primeiro ensaio não fosse conclusivo, não? Esse da areia. Na verdade, não que ele não seja conclusivo. Aí depende de qual é o material que fez o aterro, né? Se eu fizer um aterro com material homogêneo, que é um material fino, eu vou chegar e vou cravar o cilindro, que é muito rápido, libera a camada rapidinho. Só que se o aterro for feito com um material muito granular e ele tiver grãos maiores, tiver pedregulho, quando eu cravo o cilindro no chão, que ele pega algum pedregulho no meio do caminho, ele estraga o cilindro, ele entorta as beiradas do cilindro. Então eu não posso, se acontecer isso, eu tenho que pegar outro lugar e furar outro lugar, porque senão muda o volume do cilindro. Aí eu não estou tendo uma densidade direta, né? Eu não estou tendo uma densidade correta. Aí quando é nesse tipo de solo, eu faço o frasco de areia, porque eu conheço a densidade da areia e eu vou saber qual que é o volume que coube dentro do furo que eu fiz. Igual o moço está fazendo aí. Aí eu tenho um peso de material que estava aí dentro e eu faço a relação do peso desse material com o volume que eu conheço através da areia que eu joguei lá dentro. Porque vamos supor que a areia tem uma densidade de 1,5. Ela tem lá 1,5 grama por centímetro cúbico. E aí cabe aí dentro 100 centímetros cúbicos. Então eu sei que lá dentro tem 1,5 vezes 100, vai ter 1.500 gramas de areia. Ou 150 centímetros cúbicos de areia. E eu sei a densidade da areia. Então eu faço a conta reversa. Eu pego a densidade, divido pelo volume, e aí eu sei quanto de material que coube ali dentro em volume. Aí eu vou para a parte do solo. Eu pego a quantidade de material, que é o peso de material que eu tirei de dentro dessa amostra, e aí eu vou relacionar ele com o volume que eu coloquei de areia dentro do furo. Entendeu? Foi claro a explicação? Ficou confuso? Não, claro. Obrigado. Tirei sua dúvida? Era isso mesmo? Guilherme. Então é isso mesmo. Oi, pode falar. Então a diferença entre esses dois ensaios é o tipo de material. Isso. Os dois ensaios chegam no resultado assim muito próximo. Tem que ser muito próximo, né? E aí eu vou usar quando o material é fino, eu uso o RILF. Quando o material é pedregulhoso, que ele é muito grosso, eu uso o frasco de areia. Aí é mais preciso. Entendi. Em relação à umidade, dá diferença, assim, em relação a essa diferença de material? Você fala de tá fazendo um ensaio diferente?
Isso, por exemplo, adiciona mais água em relação à diferença de material mais granulado e o mais fino? Sim. O que acontece? Quando eu estou fazendo um ensaio de compactação, que eu vou ver a característica do material, se eu tenho um material muito argiloso, ou seja, que o grão dele é muito fino, ele vai me dar uma densidade alta, porque eu vou ter pouco vazio no meio dele, né? E o grão da argila, ele consegue condicionar mais água. Na verdade, a interação de 2, 3 grãos da argila, ele consegue segurar a água. Então, se eu tenho um material muito argiloso, que a presença de argila é muito grande, quando eu faço o ensaio dele de compactação, ele vai me dar uma umidade muito alta, que a argila ela consegue segurar essa água, né? Ela prende a água na interação. Já se for um material, por exemplo, um silt com uma presença de areia, o silt ele não tem tanta afinidade com a água e a areia muito menos. A areia não segura a água, né? A água escorre. Então eu vou ter aí, quando eu faço o ensaio de compactação, uma umidade bem abaixo, se você for comparar com uma argila. Entendeu? Entendi. Excelente, então. Obrigada. Irmão, na compactação de um material tipo areia, não se usa água não, né? De areia? Se for só areia... Não. O que acontece? Se você for fazer um aterro, igual a gente faz geralmente na lateral dos canais, for usar só areia, aí chama aterro hidráulico. Aí é lançada a areia e o correto lança uma camada de areia e molha ela bastante, tem que molhar bastante. A água vai escorrer, né? Ela não vai ficar, não. Só que quando a areia está com presença de água, primeiro ela incha um pouco e depois ela volta para o estado normal, só que a água faz os grãos delas, eles se organizam mais. Então não chega a ficar assim, ele não vai compactar igual o material, mas os vazios vão diminuir. Aí no caso, quando é só areia, você nem nem precisa de energia, você não precisa de compactar ela, porque não vai adiantar, né? Se você bater na areia, não adianta. Entendi. Era essa a sua dúvida? Tranquilo. Certinho? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Enfim, então é isso. Vou passar para o Guilherme aqui. Obrigado pela atenção aí, gente. Espero que eu tenha sido claro e ver com o Guilherme a oportunidade que ele conseguir para trazer vocês na obra. Vocês vão gostar bastante. Aí aqui a gente vê se faz algum procedimento para vocês acompanharem ele pessoalmente, porque é totalmente diferente. E cuidado aí com o coronavírus, todo mundo, e até a próxima. Tá contato aí, não? Obrigado, Guilherme. Aí com outro Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, tchau pra vocês. Até mais. Tchau. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Em nome da Faculdade Pitágoras, né, eu queria agradecer meu xará Guilherme por ter dispensado o tempo dele para poder nos ajudar, né? Queria agradecer a todos vocês também, queria agradecer por vocês terem participado. Eu me sinto prestigiado quando vejo que vocês têm interesse de obra. Já falei para vocês, eu tenho o maior tesão por engenharia e a palavra certa é tesão mesmo. Eu vejo uma argila, gente, quando eu vejo aquela argila bonitona assim no talude, eu fico com vontade de dar uma mordida de tão gostoso que o negócio é. Então, assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, eu adoro ser engenheiro, eu adoro ser professor. Então, para mim é um prazer estar junto com vocês. Realmente, meu xará tem razão. Se vocês viessem aqui, ia ser muito mais legal, ia ser muito mais bacana. Mas, infelizmente, com essa pandemia, a gente tem que ficar esperto e tem que nos tratar, né, para a gente não
não adoecer. Eu vou mandar a lista do nome para vocês receberem as horas referente à visita técnica. E aí, de maneira geral, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fazer mais alguma colocação, esse é o momento. Ô, professor, ele falou lá do concreto, aí ele falou do concreto lá, se eu não me engano, 25 MPa, e depois ele falou concreto magro. Eu queria entender o concreto magro. O concreto magro é quando a gente utiliza pouco cimento. Então, todo concreto que a gente utiliza pouco cimento, a gente chama de concreto magro, por isso. E quando a gente acrescenta pouco cimento, normalmente ele vai ter baixa resistência. Então, os concretos até 10 MPa, a gente chama de concreto magro. Acima de 10 MPa, a gente já chama de concreto estrutural. Hoje, na vida prática, né, está em desuso a utilização de concreto menor que 20 MPa para estrutura. Você até vê em coisas mais antigas, né, em alguns livros, artigos ou projetos mais antigos, você até vê o pessoal usando concreto de 15 MPa para estrutural, mas hoje tem desuso, é sempre acima de 20 MPa, sendo que eu recomendo para estrutura 25 a 30 MPa. Então, concreto magro é o concreto pobre, concreto com pouca resistência e pouco cimento, e aí a gente chama de concreto magro. Professor. Mais alguma coisa, gente? Não. Okay. Infelizmente, a parte de topografia, nós não conseguimos conexão. O topógrafo está em outro lugar, ele está em home office, ele teve problema, estava em home office, e a gente não conseguiu fazer o contato com ele. Mas, de qualquer forma, acho que foi bacana, acho que foi interessante. E assim, muito obrigado por terem participado dessa visita técnica. Para mim é importante, imagino que para vocês também é importante. E oportunamente a gente vai trazer vocês aqui, porque aí a visita técnica fica mais bacana, colocar a mão na massa mais legal, ok? Muito obrigado, pessoal que faz qualquer disciplina comigo. Eu vou pontuar essa visita técnica, devo pedir um relatóriozinho bem sucinto, bem tranquilo para apresentar, e eu vou encerrar a gravação, ok? Agora, tá ok, gente? Então, estou encerrando a gravação em 3, 2, 1. Encerrei a gravação. Obrigado.